A Bíblia diz, irmão, que nós fomos alcançados pela graça de Deus. O nosso irmão Tito, aliás, Paulo escreve para Tito, Tito 2,11, ele diz que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Amém? Nós, irmãos, entendemos muito pouco do que é essa graça de Deus. E é uma pena. Porque tudo que nós recebemos de Deus, recebemos pela graça. A salvação, ela é a obra completa que Jesus fez na cruz. O que é a salvação? A salvação inclui a vida eterna, mas a salvação também inclui a cura, a libertação, a prosperidade, a paz, o amor no seu coração. Amém? Tudo está incluído na salvação. E Deus nos deu tudo isso pela graça dele. A graça de Deus se manifestou, ela apareceu, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Só que daí você pensa, né? Ensinaram para você, alguém, não sei em que momento da sua vida, talvez até eu alguma vez tenha falado isso aqui para você. E não é que está errado, mas é que não é a verdade completa. Alguém disse para você que a graça é o favor imerecido. A graça de Deus veio para que os pecados que você cometeu sejam perdoados, sejam purificados. E é verdade, há verdade nisso. A graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos purifica dos pecados que dantes foram cometidos. Amém? Só que a graça de Deus, irmão, ela é uma força regeneradora, transformadora, que nos dá condições de não mais viver em pecado. Amém? Agora você foi alcançado por Deus, você foi perdoado, aleluia. Só que em Cristo você foi refeito, você foi feito uma nova criatura, você é feito nova pessoa, diga amém. E agora eu não preciso mais viver para o pecado, não preciso mais viver para o erro. Pastor, mas então por que eu, sendo de Deus, eu continuo errando? Porque você não tem ido até o trono da graça. O apóstolo Paulo escreve, ele diz, vamos chegar até o trono da graça. Nós precisamos chegar, irmão, todos os dias. Todo dia você tem que ir até o trono de Deus, se ajoelhar diante do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso dessa graça do Senhor. Me dá essa graça, essa capacidade de viver em santidade, essa capacidade de não andar errando, de não ter uma mente cheia de pecado. Você tem que entender o seguinte, que você precisa fazer isso. Pastor, mas eu não nasci de novo. Claro que você nasceu de novo. Mas você nasceu de novo aonde? No seu espírito. O homem, você precisa compreender isso aqui para você conseguir andar com Deus. O homem, ele é um ser tridimensional. Ele é composto de 3 partes. O que é que você é? Você é um espírito. Diga, eu sou. Com mais fé, diga, eu sou um espírito. Diga, eu possuo uma alma. Diga, e moro num corpo. Amém? Quando eu era do mundo, eu assistia aqueles desenhinhos, você já deve ter assistido, que a pessoa, ela morre e aí sai um negócio do corpo dela parecendo um fantasma, não tem isso? É meio cinza, meio transparente assim, né? Então eu achava que, olha para mim, eu achava que eu era um corpo e que dentro do meu corpo vivia uma alma. E vocês talvez acreditaram nisso muito tempo. Teve um filme que fez muito sucesso, de vez em quando ele passa aí acho que nessas reprises aí. Lembra do Ghost? Quem lembra do Ghost? Do outro lado da vida. Oh, my love. Lembra? Quem lembra? É que eu estou sem voz, senão vocês iam achar que era o cantor original cantando aqui. Mas olha para mim, irmão. Vocês lembram do Ghost? Que o camarada morria e a alma dele ficava andando por aí, assombrando, puxando corrente, tentando assombrar a mulher dele. Quem lembra? Nunca te falaram do filme desse jeito, né, irmão? Você achava que era um filme de romance, era um filme de terror. Mas voltando aqui porque eu estava falando para você. Você veio do mundo com essa consciência. Está errado. Você não é um corpo e dentro de você vive uma alma. Você, o que você é de verdade? Você é um espírito. A Bíblia diz que Deus, olha que maravilha, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. O seu espírito é o fôlego de Deus vivendo em você, é a sua vida, é você, amém? E a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. A sua alma é a sua consciência, é a ligação do espírito e do corpo. É o que faz você ter consciência de si mesmo. É o que faz você entender que você vive em relação ao mundo, em relação a tudo. Diga amém. O problema é que por causa do pecado de Adão, o nosso espírito, irmão, ele estava morto. Eu disse esses dias atrás que ele era como se fosse uma lâmpada desrosqueada.
Ele tem toda a capacidade para brilhar, mas ele estava desligado da fonte de energia. O Senhor é a nossa força. É dele que vem a nossa luz. Mas nós estávamos desligados de Deus. E se não fosse Jesus ter vindo ao mundo e ter feito a obra da redenção, nos purificado dos nossos pecados, nos dado a capacidade de nascer de novo, nós continuaríamos mortos, vivendo apenas para fazer a vontade da nossa carne. E as obras da carne, irmão, elas são feias. Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne são manifestas, elas são conhecidas, as quais são impureza, lascívia, prostituição, e vai falando de tanta coisa ruim, pessoal. É idolatria, feitiçarias, iras, porfias, emulações, todas essas coisas que não agradam a Deus. No versículo 21 diz que os que cometem tais coisas, coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino do céu. E nós vivíamos para fazer a vontade da nossa carne. Mas agora que você nasceu de novo, agora o Espírito é como se ele tivesse sido ligado de novo. Agora Deus consegue acessar você. Agora o Espírito de Deus vive dentro de você. Diga amém. Só que a carne, olha para o pastor Alex, a carne, ela continua viva. A carne não nasce de novo. Ela continua tendo os mesmos desejos. Alguém vai dizer, pastor, então de que adianta ser de Deus se a minha carne continua tendo vontade de pecar? O problema é que antes você só tinha como obedecer a carne. Agora você tem como obedecer o Espírito. Você tem que entender que há uma luta acontecendo dentro de você o tempo todo. Gálatas 5,16, o nosso irmão Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. O que é concupiscência? É a vontade incontrolável. É o desejo desenfreado da carne. Aí no versículo 17 ele fala dessa luta. Ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes o quê? Opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é uma luta. O seu espírito ele tem o desejo de servir a Deus. Já a sua carne, ela continua querendo se prostituir, continua querendo mentir, fazer todas as coisas que você fazia no passado. Quem é que vence essa luta? Aquele que você fortalecer mais. Você vem para a igreja uma vez na semana. Quando vem, tem gente que às vezes fica 1 semana, 2 semanas sem vir na igreja. Na sua casa você não lê a Bíblia nenhuma vez, você não faz uma oração. Não faz uma oração, não dobra o joelho 5 minutos para orar, falar com Deus, Senhor, eis-me aqui, não faz. Não pega a Bíblia para ler. Mas fica lá, irmão, só alimentando a carne, assistindo novela, ouvindo música que não tem uma mensagem de salvação. Não estou nem falando de música pornográfica, música suja, que eu espero em Deus que você não ouça essas coisas. Mas você fica só alimentando a carne. Irmão, é claro que a carne vai vencer. É claro que os desejos pecaminosos vão sobressair. Agora, meu irmão, começa a enfraquecer a carne, a subjugá-la, submetê-la. E começa a fortalecer o teu espírito. Todos os dias indo ao trono da graça, buscando o favor de Deus, orando em espírito. Amém, irmão? Deus te deu uma arma espiritual, você que é batizado no Espírito Santo, que talvez você não está usando. Deus te deu uma linguagem espiritual de oração. 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo ele fala sobre a diferença da profecia e do dom de línguas. No versículo de número 2, ele diz assim, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Alguém disse para você que quando a pessoa fala em línguas, ela está falando como se ela estivesse pregando num outro idioma. Existe essa manifestação do Espírito. Mas quando a Bíblia fala do dom de línguas, não é exatamente sobre isso que ela está falando. Existe uma variedade de línguas. Algumas vezes pode ser que alguém seja até usado pelo Espírito Santo e conseguir falar até na língua nativa de alguém. Mas isso aqui que Paulo fala é uma linguagem espiritual de oração. Você não fala aos homens, mas você fala a Deus. O que ele diz? Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. No versículo de número 3, ele continua dizendo assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo de número 4, ele diz, o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Eu vi um pastor uma vez explicando que quando você fala em línguas, é como se você tivesse ligado no carregador e o carregador ligado na saída de energia.
Você está se enchendo. Diga amém. E você pode fazer isso o tempo todo, irmão. Em casa, trabalhando, você está limpando a casa, você vai estar em espírito. Senhor, eis-me aqui, quero conversar contigo. E você começa a falar em línguas. Você está fazendo isso, irmão? Você está ligado no carregador, você está se enchendo. Diga amém. Pastor, mas como é que eu faço isso? É aí que está, irmão. Orar em línguas é mais fácil do que orar em português. Porque quando eu oro em português, eu preciso pensar no que eu estou falando. Eu tenho que meditar nas palavras. Se eu for orar por vocês aqui agora, a minha oração no português, ela vai exigir raciocínio. Eu vou ter que pensar, Deus, abençoa o povo de Taubaté. Abençoa as pessoas que estão doentes, abençoa as pessoas que estão sofrendo. Eu estou pensando no que eu falo. Amém, irmão? Então, às vezes, eu me perco na oração, porque eu estou lá lavando louça, e aí aparece uma manchinha na louça, aquelas panelas que ficam com um negócio preto assim, irmão. É só na minha casa que acontece ou na sua também? Também? Aí você começa, você está lá, Deus abençoa, sai diabo dessa panela. Você entendeu? Olha para o pastor, você se perdeu no seu pensamento. Quando você fala em línguas não tem isso, porque você não ora com a mente. Quando você fala em línguas, não é a sua mente que está orando, é o seu espírito que está falando. Diga amém. Então você está lá falando em línguas, você não precisa pensar. As palavras fluem do teu espírito, você só abre a boca e vai falando, e você está se enchendo de Deus, irmão. Depois você vai estar fortalecido para vencer qualquer batalha. Se o pior demônio aparecer na tua frente, você não vai sair correndo dele. É ele quem vai correr de você. Quem crê nisso, diga glória a Deus.